Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Tomando um pouquinho de água aqui. Hidratar. É muito bom. Pessoas, sejam bem-vindas aqui ao canal Divã Cristão. É um canal de reflexão que faz a gente pensar, refletir sobre as nossas vidas, nossos comportamentos, nossas atitudes, né? E vamos para nossa reflexão. Hoje a reflexão é sobre a irresistível voz. Isso mesmo. A irresistível voz do Senhor Jesus. Nós já falamos aqui de Saulo, né? Que ele estava a caminho de Damasco, tá lá em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 5. Fala que ele estava no caminho de Damasco, naquela época era a cavalo, e ele estava com cartas para poder prender os cristãos, porque ele era um perseguidor, ele odiava a igreja, e ele estava perseguindo a igreja. Enfim, só que no meio do caminho, o céu se abriu, a luz forte refletiu. Quando ele olhou para a luz, na mesma hora ele já ficou cego, e ele ouviu a voz. É isso mesmo, pessoal. Lá no Salmo 34 fala, né, que o nosso Deus, a face de Jesus é como o sol. E lá fala que olharam para eles e foram iluminados. E os nossos rostos não ficarão confundidos. Então, quando você olha para Jesus, você não fica confundido. É isso mesmo. E ele olhou para aquela luz muito forte, como o sol, e ele ficou cego. E isso, pessoas, é verdade, porque, veja, você olha para o sol, você consegue olhar para o sol? Se você não tiver de óculos, nem com óculos você consegue olhar, de tão forte que é. E a palavra de Deus fala que o rosto da face de Jesus é como a luz do sol, de tão forte que é. Mas quem olha para Jesus vai ser iluminado e não vai ser confundido. Você quer ter luz? Olha para Ele. Ele é a fonte de luz. Você quer sair do meio da confusão? Olha para Ele. Porque aonde a luz chega, as trevas vazam, vai embora. Isso mesmo. E aí, pessoas, o que aconteceu? Tanto Saulo quanto os companheiros dele, que estavam com ele, ouviram uma voz. E a voz falou, e ele falou, Senhor, Senhor. Ele falou, primeiro Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas vai, entra na cidade, porque lá você vai receber instruções do que deve ser feito. E aí, ele foi cego. Os colegas dele ouviu a voz, mas não ficaram cegos. Olha para você ver, só ouviram a voz. E Saulo ouviu a voz, porém ficou cego. Isso, Saulo teve que ser carregado pelos colegas. Os colegas que carregaram ele. E aí, pessoas, resumindo, eles e os que estavam com ele ficaram o quê? Emudecidos, né? Poxa, que voz é essa? Quem tá falando? Quem é? Até Saulo ficou, quem é? Mas Jesus se apresentou para ele, falou, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus se revelou para ele, Jesus se apresentou para ele. Isso mostra, pessoas, que a primeira coisa que Jesus faz conosco é abrir a nossa audição. Assim como nós conhecemos os sentidos naturais, que é visão, audição, paladar, tato, olfato, assim também tem os sentidos espirituais. Tem os sentidos espirituais, tem a audição espiritual, a visão espiritual, o cheiro, né, o olfato espiritual. E quem abre? O próprio Deus. O próprio Deus faz isso. Então Deus fala, pessoas, Deus quer falar comigo, quer falar com você, e Ele fala de várias maneiras.
Lá em Hebreus 1:2 fala que hoje Deus fala conosco como? Através da palavra. A palavra é o verbo é quem? Jesus. Ele fala conosco. Deus quer relacionar conosco, Ele quer relacionamento. Jó 33:14 também fala a mesma coisa, que Deus fala de várias maneiras, mas Deus fala. E Ele quer falar comigo, quer falar com você, Ele quer ter relacionamento. E aí, pessoas, mostrando aqui que Deus, primeira coisa que Ele faz é abrir a nossa audição espiritual, que Ele abriu de Saulo e daquelas pessoas ali. E nós vamos aqui num outro exemplo de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 e 14, que fala desse jovem que morava na casa de Deus, no templo de Deus, e ele estava deitado para dormir e ouviu a voz chamando ele. E aí ele foi até o profeta Eli e falou: olha, tem uma voz, o senhor me chamou? Ele: não te chamei não. Aí ele voltou, deitou de novo, a voz chamou de novo. Ele falou: profeta, o senhor me chamou de novo? Ele falou: não. Aí o profeta, falou: olha, se te chamarem de novo, você fala assim: eis-me aqui, eis que o teu servo ouve. Por quê? O profeta já tinha passado por essa experiência de ouvir a Deus. Mas o menino Samuel ainda não. Deus estava abrindo a audição espiritual dele. E aí a voz falou de novo e Samuel falou: eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Lindo, né, gente? E aí, pessoas, primeira coisa que Deus faz é isso, abrir a audição espiritual. Por que veja, o profeta estava ali. Por que Deus não falou com o profeta e foi falar com o menino? Por quê? Porque a lâmpada do templo estava se apagando. A lâmpada do templo estava se acabando. Estava bem pouquinha. Por quê? Porque tinha coisas erradas, tinha causas ali dentro que não estava agradando a Deus. Só que antes da lâmpada apagar, Deus levanta outro. Isso mesmo. Deus levanta outro. Não adianta. Por quê? Aí você pode dizer assim, mas por que Deus não estava falando mais com o profeta? Por causa dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Esse profeta tinha 2 filhos. Esses filhos conviviam com o pai lá no templo. Só que os filhos faziam um monte de coisa errada. Levava mulheres e prostituía dentro do templo. Bagunçava lá as ofertas lá das carnes lá. Fazia as coisas do jeito deles, não seguia a regra, a ordenança de Deus. Não tinha respeito com a casa de Deus, não tinha respeito com o povo de Deus. Começou o quê? Causar muito escândalo dentro da casa de Deus. O povo vinha, reclamava para o profeta: profeta, olha, veja o que os teus filhos estão fazendo. Seus filhos estão pecando, teus filhos estão com mulheres, teus filhos estão fazendo assim, seus filhos estão fazendo assado. E o que o profeta fez? Falou: tá bom, vou reunir meus filhos. Deixa eu reunir os filhos lá. Mas, vez dele ter pulso firme, pulso forte, e falar assim: meus filhos, veja o que vocês estão fazendo, tá causando escândalo, meus filhos, isso não é de Deus, não foi isso que eu ensinei para vocês. Não. E sabe aquela pessoa que ela tem autoridade, mas ela não sabe exercer a sua autoridade? Ela não sabe se posicionar? Foi o que aconteceu. Porque ele amava muito os filhos dele, estava amando os filhos mais do que o próprio Deus. Então, ao invés dele repreender os filhos, o que ele estava fazendo? Meu filho, olha, realmente tá falando de vocês, meu filho. Então, você vai deixar assim mesmo? Com mansidão, tem que falar com mansidão, mas tem que impor respeito, tem que ter, sabe? E aí, o que aconteceu? Porque o Eli recebeu uma dura advertência de Deus, que Deus não estava mais com a descendência dele, não estava o que ele tinha prometido, não estava mais, por causa desses procedimentos, desses comportamentos, dessa falta de respeito dentro da casa dele. E aí, pessoas, o que aconteceu? Os filhos de Eli
ouviu entrar aqui, saiu aqui, não obedeceu os pais, o pai dele, não respeitou o pai, não respeitou a Deus e continuou do mesmo jeito. E sabe aquele tipo de coisa assim que a pessoa fala, é assim mesmo, vamos naturalizar isso? São jovens, vamos naturalizar, vamos abafar o caso, e tá tudo bem. Os filhos não foram repreendidos como tinha que ser. Porque eles estavam fazendo da casa de Deus o quê? Um bordel. Pessoas, a palavra de Deus fala, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Porque, olha, irmãos, e a casa de Deus sou eu e você. Mas também tem o templo do ajuntamento. Esta casa tem que andar em santidade, mas o templo do ajuntamento também. As coisas têm que seguir regras, têm que seguir ordem. Tem todo um pré-requisito. Que os filhos dele não estavam seguindo. E aí, pessoas, o que acontece? O pai, vamos abafar, vamos deixar assim mesmo. E isso chama atenção. Porque o espelho dos filhos é os pais. Se os pais não corrigem os filhos em casa, o que eles vão fazer lá fora? O que eles fazem de errado em casa, eles vão fazer errado lá fora. Se eles não te respeitam em casa, ele não vai respeitar ninguém lá fora. Se você passa vergonha em casa, vai passar vergonha fora. E nós temos que interagir com os nossos filhos, nós temos que corrigir nossos filhos, porque quem educa os filhos são os pais. É os pais que educam os filhos, não é escola. Escola é ministério de ensino, de educação. Quem educa é o pai, é a mãe. Vamos dar atenção para os nossos filhos, porque se nós não dermos atenção, o inimigo vai falar, peraí, não está usando autoridade, o inimigo vai vir, vai querer exercer autoridade no seu lugar. E aí vai levar o teu filho, tua filha para um caminho de tristeza. E nós não podemos aceitar isso, pessoas. Nós temos que ensinar o caminho para os nossos filhos. Como está escrito lá em Provérbios, ensina o pequenino o caminho que deves andar, para que depois de grande não desviará dele. Está em Provérbios 22:6. Nós temos que interagir com nossos filhos, nós temos que conversar com nossos filhos, nós temos que ensinar o caminho para os nossos filhos, nós temos que mostrar para os nossos filhos, nós temos que corrigir nossos filhos. Mas eu trabalho, eu estudo, eu não tenho tempo. Você tem que ter tempo. Porque às vezes a gente está dando mais valor às coisas terrenas, às coisas materiais, e sendo que os filhos é descendência, é sua descendência, é fruto do seu amor. É um ser eterno e quer a sua atenção, quer o seu amor. Entende? Assim como Deus Pai mandou o filho dele morrer na cruz lá para resgatar eu e você, e ele quer relacionamento comigo e com você, porque filho com pai tem que ter relacionamento. Se Deus é o teu pai, você tem que ter relacionamento com ele. Assim como nossos filhos têm que ter relacionamento conosco na nossa casa. E quem teu filho está espelhando? Os filhos vão espelhar quem? Os pais. E o que eles estão vendo em nós? Porque o profeta ele só estava passando vergonha. Veja, Deus falou com Saulo, abriu a audição de Saulo, levantou Saulo como um vaso escolhido, um instrumento para pregar para reis, para os gentios, para os filhos de Israel, para todo mundo. E ele escreveu muitas cartas. Mas Deus também chamou um jovem. Também abriu a audição espiritual de um jovem. E fez esse jovem assumir o lugar de um profeta. Que estava, Por quê? Porque Deus não está aí se é jovem, se é de idade, se é ancião.
Deus quer obediência. Deus quer santidade nas coisas dele. Deus quer temor, respeito. Assim como nós, pais, queremos respeito na nossa casa. Nós queremos ordem na nossa casa, nós colocamos regra nas nossas casas. Assim também a regra na casa de Deus e tem que ser respeitada. Há hierarquias e tem que ser respeitado. Só que quando nós não exercemos a nossa autoridade, o inimigo vem e quer exercer no lugar. Resumindo, sabe o que aconteceu com esses 2 filhos? Morreram. Surgiu uma batalha, eles foram para a batalha e morreram no mesmo dia. E o pai que recebeu a notícia, foi tão chocante a notícia porque ele recebeu, que ele caiu da cadeira e também morreu. Porque pai nenhum quer ouvir notícia ruim. Não é verdade? E ele caiu da cadeira e também morreu. E se cumpriu a palavra de Deus. E o jovem Samuel foi colocado no seu lugar para comandar a obra de Deus. Então, pessoas, não importa a sua posição, quem seja você, uma dona de casa, um professor ou uma grande autoridade, a gente tem que dar atenção para os filhos. O que nossos filhos estão vendo em nós? Nós temos que corrigir nossos filhos, nós temos que mostrar o caminho para os nossos filhos. Porque senão eles vão fazer coisas muito tristes lá fora, que vai entristecer muito o coração. Pode fazer escolha terrível, que vai tirar a paz de todo mundo dentro de casa. Então, tira um tempo para conversar com teus filhos, faz uma reunião, mostra porque teu filho é importante, impõe respeito, mostra respeito, para que ele aprenda o que é respeito. E essa missão Deus deixou conosco e Deus vai cobrar de nós. Eu deixo essa reflexão para o meu e para o teu coração, para que nós não possamos falhar como pai, como mãe, como esse pai, esse profeta, era um profeta. Os filhos estavam dentro da casa de Deus, mas estava longe de Deus. Nós temos que estar dentro da casa de Deus, mas ouvindo a voz de Deus. Essa é a verdade. Que Deus fale mais ao teu coração. Fique com essa reflexão.